Oi, pessoal. Essa aula é de Geografia, professora Débora Corrêa. Instruções da aula de Geografia do dia 6/5. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai para mais uma aula de Geografia, só que nessa aula o conteúdo é mais de revisão, tá? Nós já vimos esse conteúdo durante o primeiro bimestre, em sala de aulas, trabalhamos bem o conteúdo, né? E agora eu vou fazer uma pequena revisão, tá? E aí vocês vão poder estudar também pelo livro didático de vocês, por essa revisão, pelas atividades e textos que vocês têm no caderno de geografia. O conteúdo, ele tem aqui, por exemplo, sistema solar, movimentos da Terra, tempo atmosférico e clima. São esses aí, basicamente, que vão cair na prova, tá? A metodologia que eu vou utilizar é uma videoaula, né, com a revisão destes conteúdos. Ao final de assistir, depois que assistir a videoaula, vocês vão produzir um resumo, um texto ou um mapa conceitual que vocês acharem melhor, tá? Sobre os conteúdos abordados nessa revisão. Então, vamos aqui relembrar o conceito de universo, tá? Então, de acordo com a astronomia, o universo é o espaço e o tempo em que todos os astros vão estar inseridos. E aí vai incluir a Terra, o Sol e os demais planetas e estrelas, tá? Ou seja, o universo é o espaço que engloba tudo o que conhecemos, nosso planeta, assim como o sistema planetário em que ele está situado, nossa galáxia e todos os corpos celestes. Então, é importante você lembrar aí da Via Láctea, que é a galáxia em que se encontra o sistema solar e, consequentemente, o nosso planeta Terra, tá? Então, vamos lá? Relembrar o que é sistema solar. Também tem lá no caderno de geografia, tá? O sistema solar, ele é um conjunto de planetas, asteroides e cometas que giram ao redor do Sol. Cada um se mantém em sua respectiva órbita, isso em virtude da intensa força gravitacional exercida pelo astro, que possui uma massa muito maior que a de qualquer outro planeta. Resumindo aqui no slide, nós temos assim, ó, é o conjunto de corpos celestes que giram em torno do Sol, sob influência de sua força gravitacional. Estima-se que se formou há 5 bilhões de anos da condensação de uma nuvem de gases. E aqui nós temos a constituição do sistema solar. Então, no sistema solar existe uma estrela, que é o Sol, existe cometas, asteroides, meteoroides, satélites naturais, que são as luas, tá? Planetas principais, planetas anões. Ou seja, o sistema solar ele é constituído por 8 planetas principais. Lembra aí quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Existem também os planetas anões. Um exemplo que a gente já conhece, sempre falava em sala de aula, era o Plutão, tá bom? E aí tem os demais planetas para vocês darem uma olhadinha. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os planetas, tá? Então, eles podem ser classificados em 2 grandes grupos, de acordo com as características físicas e químicas. E aí a gente falava muito em sala de aula sobre os planetas rochosos e gasosos. Vocês façam uma forcinha aí, tentem lembrar aí na mente de vocês quais são os planetas rochosos e quais são os planetas gasosos. Então, essa imagem aqui, ela é sobre o sistema solar. Nós temos o Sol, né? Depois, o Sol, ele é uma estrela. Depois, nós temos os 8 planetas. Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Ele é um planeta rochoso, tá? Então, ele não tem satélites e a atmosfera dele é rarefeita, sendo também o menor planeta do sistema solar. Vênus, depois, conhecido também como estrela d'alva, por causa do seu forte brilho. Então, Vênus, igual a Mercúrio, é um planeta que não possui satélite, tá? E ele é visível do nosso planeta. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais perto do planeta Terra. Depois, nós temos aqui o planeta Terra,
que é o terceiro planeta do Sistema Solar, a partir do Sol. O planeta Terra, ele é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Ele possui um satélite natural, que é a Lua. Então, não esqueça disso, tá bom? E aí, o movimento de rotação, né? Temos que é um movimento que dura aproximadamente 24 horas. E temos também o movimento de translação, que dura aproximadamente o tempo de um ano. Nós vamos ver depois esses dois movimentos mais detalhadamente. Depois de Terra, nós temos Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, tá? E aí, ele é o mais visível do planeta Terra. Marte possui 2 satélites naturais. Também ele é conhecido como planeta vermelho devido às partículas que ele possui de dióxido de ferro, que está presente em sua atmosfera. Marte também é um planeta rochoso, frio e seco. Depois de Marte, nós temos Júpiter, é o maior planeta do Sistema Solar. Ele é um planeta gasoso, tá? Composto, sobretudo, por hidrogênio. É o quinto planeta a partir do Sol. Então, anotem isso aí. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar depois de Júpiter. Saturno é conhecido pelos seus anéis, formados por rocha, gelo e poeira. Sexto planeta a partir do Sol depois de Júpiter, Saturno é o planeta do Sistema Solar que possui muitos satélites, tá? E aí temos Urano, que é o terceiro maior planeta do Sistema Solar e o sétimo planeta a partir do Sol. Urano, ele é um planeta gasoso que apresenta médias de temperaturas de menos 185 graus Celsius e possui satélites também. Uma característica interessante dele é que o seu movimento do eixo de rotação ele gira em quase em torno de 90 graus em relação ao plano de sua órbita, tá? Que por sua vez a órbita dele é bem extensa. Depois nós temos aí o último planeta do Sistema Solar, planeta mais distante do Sol e é o quarto maior em tamanho. Ele também possui satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus Celsius. Ele trata-se de um planeta gasoso, que é formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. Vocês vão lembrar também da maquete que nós fizemos com a massinha de modelar. Vocês puderam, fazer todos os planetas, nós estudamos as características deles também, falamos em sala de aula, temos também no caderno e no livro. Então, qualquer coisa, vocês dão uma revisada e é isso aí que eu tenho para falar sobre o Sistema Solar, nessa parte aqui dos planetas. Vamos para o próximo? Então, só para fazer uma revisão, eu tinha falado para vocês lembrarem, quais eram os planetas rochosos e gasosos, Espero que vocês tenham lembrado. Então, aqui eu peguei essa imagem do slide, que fala assim, planetas pequenos. Então, são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas têm uma superfície sólida, formada basicamente por rochas, e por isso são considerados planetas rochosos. É só um lembrete para vocês não esquecerem disso, tá? E aí, nesse aqui, nós temos os planetas gigantes, que são Saturno, Júpiter, Urano e Netuno. Eles são compostos de gases e, por isso, são considerados planetas gasosos. Não esqueçam disso. Então, a gente falou sobre os planetas e agora a gente vai falar sobre o movimento de um planeta, que é o planeta Terra, é o planeta onde nós habitamos. A gente já sabe que existem vários movimentos, mas a gente vai falar desses dois movimentos que são geralmente os mais cobrados em prova e os mais importantes, diríamos assim, tá? Que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, vamos começar pelo movimento de rotação. Tenho certeza que vocês lembram, o que é esse movimento. Então, eu vou cobrar sobre esse conteúdo tanto em ciências quanto em geografia, porque ele é componente curricular
das duas disciplinas, tá? Então, o que seria movimento de rotação? É aquele movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é que dá origem aos dias e às noites. É aquele que dura cerca de 24 horas. Para ser mais precisa, ele dura exatamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. E aí, agora nós temos o movimento de translação. É o movimento que a Terra descreve sua órbita ao redor do Sol, ou seja, é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Ele que dá origem às estações do ano, tá? É um movimento realizado em cerca de 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Então, aqui temos o ano civil, que é de 365 dias, ano sideral, que é de 365 dias, 6 horas, 9 minutos e 9,6 segundos. E o ano bissexto, que é a cada 4 anos, né? Nós devemos acrescentar um dia no mês de fevereiro, foi o que nós tivemos esse ano, né? Então, esse ano de 2020, nós tivemos um ano bissexto. Lembrando que o movimento de translação ele dá origem às estações do ano. E aí, agora nós chegamos num conteúdo que vai estar lá no livro didático também de vocês, assim como os outros, tá? Esse conteúdo, ele está no capítulo 11, quando a gente fala lá o tempo atmosférico e o clima. Lembra na nossa aula que às vezes, né, eu fazia a pergunta, gente, clima e tempo é a mesma coisa? E aí eu pedi para vocês olharem lá fora, né, na sala de aula, para ver como é que estava o tempo lá fora. Então, lembra aí o que é tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico, ele vai se referir ao estado instantâneo da atmosfera a qualquer momento. Ou seja, ele pode estar ensolarado, pode estar chuvoso, pode estar nublado, pode estar quente, pode estar frio. Então, é uma condição momentânea, tá? Ele pode mudar a qualquer hora, tá? E aí, as mudanças nessas condições atmosféricas podem depender do lugar. Por exemplo, no Gama pode estar chovendo, lá na Lunabel pode estar ensolarado. Então, isso é o tempo atmosférico. Já o clima é o estado da atmosfera em uma região ao longo de um grande período de tempo, tá? Então, define-se normalmente o período de 30 anos, como a gente viu durante as aulas, a gente até falou sobre isso, né? Então, o clima, ele é guiado pela energia do Sol, influência dos fatores climáticos e que ocorrem na atmosfera. Então, aí tem as variações, né? Clima tropical, clima equatorial, clima árido, clima subtropical. Então, não esqueça, tá? O clima, ele é definido por elementos como a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica. E os principais fatores que vão influenciar no clima são a altitude, latitude, maritimidade, continentalidade. Tem isso lá no livro de Geografia, no capítulo 11. Dá uma lidinha lá para revisar, tá bom? Aqui nós temos um mapa falando do clima, né? Que são os elementos que dão origem e os fatores que são responsáveis por modificações. Então, os elementos vão dar origem à temperatura, radiação solar, vento, umidades do ar, precipitações, pressão atmosférica, evapotranspiração. Já os fatores, eles são responsáveis pelas modificações da latitude, altitude, relevo, continentalidade, maritimidade, correntes marítimas, circulação geral da atmosfera e massas de ar. Então, resumindo aqui o conceito de tempo e de clima. O tempo ele ocorre em períodos em que prevalece chuvas e outros em que prevalece o céu aberto e ensolarado. E há períodos do ano mais frios, enquanto outros mais chuvosos. Esses fenômenos diários e periódicos que observamos são conhecidos como tempo atmosférico, o qual é muito variável, então é algo momentâneo. Já o clima é uma generalização, ou seja, é produto da observação e do registro sistemático das condições do tempo atmosférico. Ele dura aí, né, cerca de 30 anos.
Então, chegamos ao fim da nossa revisão. Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Desejo a vocês bons estudos. Não esqueçam de fazer o resumo ou o mapa no seu caderno de geografia, abordando os conteúdos que a gente viu aqui na videoaula. Vocês podem olhar no livro, pode olhar no seu caderno e pegar também da videoaula, tá? Vocês vão estudar também pelos textos e atividades no caderno de geografia referente aos conteúdos do primeiro bimestre, tá? Os conteúdos, eles também estão disponíveis no seu livro didático de geografia. E em caso de qualquer dúvida, postem no fórum que assim que possível eu vou estar respondendo todas as dúvidas, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos ter ânimo e fé que tudo isso vai acabar logo, tá? E aí nós vamos poder estar juntos na sala de aula, que vocês podem participar mais ativamente, mas mesmo assim eu sei da capacidade e inteligência de todos vocês. Então, não desistam e nem desanimem.